Bom dia, estudantes da 1111. Eu estou fazendo essa gravação dessa videoaula porque eu tinha combinado com vocês que faria a correção ao vivo, né, do teste que nós fizemos, do primeiro teste da segunda etapa, no dia 8 às 13 horas, mas acabou que eu tive contratempo e eu não consegui chegar para abrir o sistema e fazer a correção com vocês. Então, eu vou gravar essa videoaula e comentar cada uma das questões ali para aqueles que sentiram alguma dúvida. Quero parabenizar alguns alunos, um especial que acertou todas as questões, e aqueles que não conseguiram acertar todas, aliás, alguns ficaram até com menos da metade do número de questões, eu espero que aproveite bastante essa aula e tire as suas dúvidas, tá? Lembrando a vocês que nós faremos um segundo teste agora sobre o mesmo tema, né? Então aproveitem para tirar as dúvidas e melhorar essa nota no segundo teste. Então vamos lá. Deixa eu fechar aqui essa câmera. Bom, a primeira questão fala sobre o equilíbrio, né? E pergunta assim, e afirma assim: um corpo em equilíbrio, e pede para completar. Quem leu a sequência didática viu que o equilíbrio não significa apenas repouso. O corpo pode estar em repouso, né? Ou seja, velocidade zero, né? Ou ele pode estar em movimento. Mas que tipo de movimento? De translação, ou seja, ele andando em linha reta com uma velocidade linear constante, ou em movimento de rotação com velocidade angular constante. Então a resposta correta é: o corpo em equilíbrio está em repouso, ou apresenta movimento de translação ou rotação com velocidade linear, no caso da translação, e angular, no caso da rotação, constantes, né? Então, opção correta, essa daqui. Um corpo em equilíbrio estático. Agora sim eu estou sendo mais específico. Quando você fala em equilíbrio estático, só cabe uma resposta, que é essa aqui, ó. Está em repouso. Ou seja, velocidade zero, seja ela linear, seja ela angular, né? Velocidade zero. Um corpo em equilíbrio dinâmico. Aí, nesse caso, já não cabe o repouso. Quando você fala dinâmico ou cinemático, significa movimento. Então, o repouso aqui não cabe. Então, o que cabe aqui? Ele apresenta movimento de translação ou rotação, né? Pode ter os dois, na verdade, mas com velocidades constantes, tanto em linha reta, né, quanto girando em torno de um eixo, que é chama de angular. Então, o equilíbrio dinâmico é esse aqui, ó. Então, o corpo em equilíbrio dinâmico apresenta movimento de translação ou rotação com velocidade linear, angular, constante. Está tudo lá no texto, na sequência didática que eu apresentei para vocês. Um guindaste ergue uma carga de 500 kg com velocidade constante de meio metro por segundo. Qual o módulo da tração no cabo de aço enquanto a carga é erguida? Então aqui, pessoal, na verdade, esse dado aqui, essa velocidade constante, isso aqui é só para enrolar quem não entendeu ainda esse tipo de questão, que fala sobre o equilíbrio. Isso aqui esse objeto sendo erguido pelo guindaste com velocidade constante, ele está nessa situação aqui, ó, no equilíbrio dinâmico, ou seja, apresenta movimento com velocidade constante. Tá? Aqui é a velocidade constante. Se isso é verdade, quais são as condições para que o corpo esteja em equilíbrio? Que a força resultante seja nula. Então, deixa eu colocar aqui para a gente fazer um desenho aqui, olha só. Isso significa que a força que o puxa para cima, né, nesse caso é a tração aqui no cabo, olha, tem que ser igual à força que o puxa para baixo. Esse é um caso de... Nossa, aqui ficou maior, né? A força para baixo ficou maior. Tem que ser igual à força que o puxa para baixo. Então, aqui você tem a tração que o cabo está fazendo, né? E aqui você tem o planeta Terra puxando para baixo através da força peso. Então, essas duas forças devem ser iguais. Então, tá aí o entendimento da situação. Toda vez que o corpo tem velocidade constante, significa que ou não tem nenhuma força atuando sobre ele, né? Ou que as forças que atuam se cancelam, porque essa é a condição do equilíbrio. Olha, a força resultante nula. Tá? Tanto faz, seja o equilíbrio estático, seja o equilíbrio dinâmico. Então, sendo assim, o que isso significa? Significa que
o módulo da tração é igual ao módulo do peso, né? Peso aqui, ó, né? Então, o peso, se eu tenho um corpo de 500 kg, como é que eu calculo o peso de um corpo? O peso é a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade, que é aproximadamente 10 metros por segundo quadrado, né, no sistema internacional. Então, o peso vai ser 500 vezes 10, isso vai me dar 5.000 newtons. 5.000 newtons. Então, a resposta correta é a segunda opção aqui, ó. Deixa eu sair daqui do 500 newtons aqui, ó. Ok? Uma questão de equilíbrio, só que é equilíbrio dinâmico. 5. Um professor de física pendurou uma pequena esfera, né, pelo seu centro de gravidade ao teto da sala de aula, conforme mostra a figura abaixo. Em um dos fios que sustentava a esfera, ele acoplou um dinamômetro. O dinamômetro é um aparelho que mede a força transmitida pelo fio, né? E verificou que, com o sistema em equilíbrio, ele marcava 25 newtons. Então, significa que a tração nesse fio é de 25 newtons. Qual o valor aproximado da massa em quilogramas da esfera pendurada? Eu vou ampliar um pouco essa figura para a gente poder desenhar sobre ela. Então, vamos lá, olha só. Para a gente resolver essa questão, a gente tem que fazer o seguinte. Opa, o que é que eu fiz aqui? Deixa eu tirar isso daqui, peraí. A gente tem que fazer o seguinte, deixa eu jogar isso aqui para baixo para não me atrapalhar. Pronto, aqui, olha só. Lembrar que o planeta Terra está puxando essa esferinha, né, com a força peso, cujo valor é mg. Lembrando que esse g é aproximadamente 10 e m é a massa desse corpo, né? Então, peso é igual a mg. Essa mesma força corresponde a essa tração que puxa a esfera para cima, né? E que, consequentemente, puxa aquele nó para baixo, olha. Então, significa que a força feita sobre esse nó é igual ao peso daquela esferinha. Então, a gente pode representar aqui dali assim, ó. Deixa eu colocar aqui nessa parte em branco, olha. Então, você pode imaginar o nó da nossa esfera aqui, né? Aí você tem aqui a tração que é igual ao peso, olha. A tração puxando aquele nó que é igual ao módulo do peso, que é mg. Então, eu posso dizer que essa força para baixo, atuando naquele nozinho ali, olha, puxando esse nozinho para baixo, é mg, tá? Então, tá ali mg. Eu sei que essa força transmitida por esse fio que puxa aquele nó para cá é de 25 newtons, porque o meu dinamômetro está me dizendo isso. Mas eu sei também que tem uma tração para cá, olha. Então tá aqui, vou colocar essa tração para cá, que eu não sei o valor ainda, que eu vou colocar assim, ó, somente... Opa, deixa eu desfazer isso aqui, peraí. Cadê você? Eu sei que tem uma tração também para cá, né, que eu não sei o valor dela, né? E esse é o meu sistema de forças que o resultado final, olha, a força resultante sobre o nozinho tem que ser zero. Então, se eu somar vetorialmente essas forças, tem que dar zero. Vamos lá. Então, eu sei que isso aqui vale 25 newtons. Então, vamos voltar para cá. Percebam que se esse ângulo aqui, ó, é de 30 graus, né, significa que a projeção de cada uma dessas forças na vertical, a soma dessas duas projeções, que eu vou ter que ampliar aqui para a gente poder enxergar melhor isso. Deixa eu colocar aqui. Peraí, cadê? Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Ó. Eu tenho que trazer para transformar em... Eu vou apagar isso aqui para a gente poder trabalhar melhor. Calma aí. Vamos lá. É porque eu estou enrolado aqui estou usando tanto o Jan como o editorzinho de cima do navegador, está me atrapalhando. Então vamos lá, olha só. Então eu sei o seguinte, que eu tenho para cá uma força de 25 newtons, né? E eu sei que se eu projetar essa força na vertical, né, e também projetar essa força aqui na vertical, a soma dessas duas componentes tem que dar igual àquela força para baixo, que é o peso.
da esfera, que é MG, ó, né? Mas eu sei que esse ângulo aqui é de 30 graus, eu sei que esse ângulo aqui é de 60 graus, né? Então, essa componente aqui, eu vou chamar a componente... deixa eu ver como é se eu dei valores aqui aos fios, não dei valor, então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou chamar esse fio aqui de fio A, né, e esse fio aqui de fio B, tá? Então vai ficar assim, quer ver? Vou chamar assim, tração A na direção Y. Então é isso aqui, ó. Tração A na direção Y. Quem é? É a tração A, 25 newtons, vezes... Vocês vejam que esse cateto que representa essa componente está na frente. Então significa que eu tenho que multiplicar pelo seno de 30 graus. Vezes o seno de 30 graus, olha. Se eu quisesse projetar essa força nessa direção, e nós vamos projetar... esse aqui é o cateto adjacente, ó, igual o cateto adjacente desse pequeno triângulo retângulo que está aqui, ó. Aí eu teria que usar o cosseno, mas como eu quero essa componente vertical, eu pego a tração, que representa a diagonal, e multiplico pelo seno, tá? Então vai ficar assim, que a tração A na direção Y é 25 vezes meio, o seno de 30 é meio. Então a tração A na direção Y é igual a 12,5 newtons. 12,5 newtons. Tá? Da mesma forma, eu vou fazer o seguinte, olha. A tração B na direção Y, aqui, ó, tração B na direção Y é igual a tração B, que eu não sei o valor, vezes o seno de 60 graus. Aqui, ó. Então, esse cateto está na frente do ângulo. Então, quando o cateto está na frente do ângulo, eu multiplico a diagonal pelo seno. Sempre assim, tá? E o seno de 60 graus é aproximadamente 0,87. Né? Então, fisicamente, o que nós temos? Fisicamente, nós temos que tração A na direção Y mais a tração B na direção Y tem que ser igual a mg. Fisicamente é isso. Né? Aqui, ó. Essa componente dessa força mais essa componente dessa força tem que dar mg. O único problema é que aqui eu sei que isso aqui vale 12,5, mas eu não faço ideia de quanto vale isso. Eu só sei que vale 0,87 TB. Né? A gente pode até melhorar isso. Ó. A gente pode fazer assim, ó. Aqui, ó. 12,5, que é esse valor, mais 0,87 TB é igual a 10 M. Já vou até botar aqui no lugar do G, vou colocar o 10, tá? Então, 10 M. Então, isso que eu sei fisicamente. Mas eu sei também que a projeção dessa força na horizontal, que eu vou chamar de TA na direção X, tem que ser igual a projeção dessa força na mesma direção, TB na direção X, olha. Né? Eu vou apagar aqui agora, tá? Vou apagar para dar uma melhorada aqui. A gente já sabe que 12,5 mais 0,87 TA, perdão, TB na direção Y, né? Não, perdão, é só TB. Pera, cadê? Desfazer. Aqui, ó, TB é igual a 10M. O 10 é o G, tá? Do mg lá do peso, tá? E eu sei que TA na direção X é igual a TB na direção X. Mas quem é TA na direção X? São 25 newtons vezes o cosseno de 30 graus. Né? E quem é TB na direção X? TB na direção X é TB vezes o cosseno de 60 graus. Agora a gente troca. Agora o que eu estou buscando é isso aqui, ó. Projetar TA na horizontal e projetar TB na horizontal. Aí nesse caso agora eu uso os cossenos. Tá? Por quê? Porque agora o meu ângulo, olha, esse cateto aqui, que é o TA na direção X e TB na direção X, corresponde ao cateto vizinho ao ângulo de 30 graus e vizinho ao ângulo ali de 60 graus. Ó. Aqui, ó, 60 graus. Ó.
Tá? Então, por isso que eu uso cosseno. É definição trigonométrica, tá? Isso aqui é 0,87, olha, 0,87. E isso aqui é meio. Então, agora, Clarinha, desculpe, a minha mocinha ali late o tempo inteiro ali. Então, vai ficar assim, pensando na horizontal, eu vou ter que 25 vezes 0,87. É igual a meio TB. Meio TB, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui é colocar aquilo que não me interessa em função das outras coisas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar TB. Quem é TB em relação a isso aqui? Ó? Então, vai ficar assim, vamos lá. TB é igual a 25 vezes 0,87 dividido por meio. Então, você pega lá a sua calculadora. Cadê? Nossa calculadora. Você pega lá a nossa calculadora. 25 vezes 0,87 é igual, dividido por meio, é igual a 43,5. 43,5. Eu vou colocar, como a gente está trabalhando com dois significativos, eu vou colocar 44, tá? 44. Vamos voltar lá. Cadê você? Aqui, ó. Então, 44 newtons é TB. 44 newtons é TB. Aí vamos voltar para o nosso sistema de força. Eu sei isso aqui, ó, né? Ó, em relação à vertical, eu tenho isso. Então, vamos substituir lá agora. Agora que eu já sei que TB vale 44, vai ficar assim, ó. Que 12,5. Quem quiser poderia também botar aqui 13, não tem problema nenhum. Se você está trabalhando com dois significativos. Mais 0,87 TB. Opa, mas TB vale 44. Isso é igual a 10 M. Então, aqui eu tenho 0,87 vezes 44. Cadê? Vamos lá. Cadê minha calculadora? Está aqui, ó. 0,87 vezes 44 vai me dar 38,28. Vou botar 38. Mais 13, isso é igual a 51. Tá? Então, isso tudo aqui, ó, vai me dar 51 aproximadamente. Ó. 51 é igual a 10M. Logo, a massa que eu estou procurando é 51 dividido por 10. Então, isso vai me dar 5,1 kg é a massa daquela esfera. Aí você vai na nossa... Fechar isso aqui, cadê? Olha o que eu fiz aqui, cadê? Vamos lá, rapaz. Vem pra cá. Nossa. Tô tentando tirar aqui. Pronto, aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui também de novo. Então tá aqui, ó. 5,1 kg. A resposta mais próxima, 5 kg, tá? Aquele 1 a mais ali, 5,1, tá dentro da última casa decimal, que é sempre duvidosa, né? Então, 5 kg é a nossa resposta correta, tá? Questão 6. Você tem uma pequena esfera que é suspensa por 2 fios. Elas podem ser suspensas de 5 formas diferentes, como são mostradas nas opções que estão aqui, né? Em que situação a tração nos fios é maior? Em que situação a tração nos fios é maior? Então, pessoal, olha só. O peso dessa esfera é sempre o mesmo. Deixa eu trazer para cá. Olha só, vamos lá, deixa eu limpar isso aqui. Isso é uma questão bem simples, né? Quando você está entendendo o que está fazendo, olha só. O peso daquela esfera é sempre o mesmo. E aí, quem vai anular o peso dessa esfera é a projeção dessas forças na vertical, olha. A projeção dessas forças na vertical. São essas duas forças, essas duas componentes que vão cancelar o peso tal. Agora, se você tiver com esses fios mais fechados, assim, ó, essas trações mais fechadas, o que acontece? Eu posso ter uma componentezinha de tração menor, porque a projeção dela aqui, ó, vai ser maior, porque está quase em pé, né? A projeção vai ser maior. Agora, se você tiver ela muito aberta, olha o que vai acontecer. Na verdade, a figura aqui, a figura melhor, para que vocês entendessem o que eu estou falando, que às vezes a gente faz besteira, ó,
é o seguinte, ó, quando eu escolhi essa abertura que está aqui, significa que o peso dessa esfera tem que ser igual à soma desses dois vetores, alguma coisa assim, ó. Cadê? Alguma coisa assim, então, olha. Tá? Então, é isso que eu tô. Na realidade, é isso. Ó. Isso, essa componente mais essa componente, vai dar aqui, então, o peso dessa esfera, né? Agora, se você abre mais ainda esse ângulo, olha o que vai acontecer aqui. Se você deixar um ângulo bem aberto. Aqui, ó. Deixar um ângulo bem... Aqui está a minha esfera, né? Ó. Um ângulo bem aberto. Desse jeito, ó. O que vai acontecer? Quanto mais aberto o ângulo, menor é a minha componente na vertical aqui, olha. Quanto mais aberto esse ângulo, vou abrir ainda mais, ó. Quanto mais aberto for esse ângulo, menor é essa minha componente aqui, ó. Então, de modo que, se você quer anular a força-peso, se você quer que a tração seja menor, você precisa que o fio tenha uma abertura, o ângulo entre os dois fios tenha uma abertura menor, igual está aqui, ó. Então, onde a tração é menor nos fios, onde o ângulo for menor. Então, nesse caso aqui, ó, cadê? Em que situação a tração do fio é maior? A tração do fio, então, vai ser maior onde a abertura é maior. Porque você vai precisar de uma tração maior para poder ter a mesma componente que vai cancelar a força-peso. Vou colocar para cá, cadê? Esse aqui, ó. Então, nesse caso aqui, ó, eu preciso de uma tração bem grande, de modo que a projeção das duas consiga cancelar o peso. Já aqui em cima, não. Aqui em cima eu posso ter uma tração até menor, porque a projeção dela já vai ser quase o tamanho da própria força, da própria tração, olha. Então, eu vou ter uma tração menor nesse caso. E aqui uma tração maior. Então, a opção correta, a tração vai ser maior na letra E, onde a abertura é maior. Tá? 7. O sistema formado por 15 polias, uma fixa e 4 móveis, está em equilíbrio, como mostra a figura abaixo. Qual o valor da massa M? Então, a gente viu o seguinte, que a força F, né, num sistema desse tipo, ela é dada da seguinte forma. A força que puxa a carga... Cadê você? Aqui, pronto. A força que puxa a carga é igual ao peso da carga dividido por 2 elevado a N, onde N é o número de polias móveis. Então, a força F, que é a força que puxa aquela carga principal, está aqui, olha. E o peso da carga está aqui. Inclusive, a gente já pode calcular 8.000 newtons. Basta multiplicar por 10, que é a aceleração da gravidade. Então, é fazer isso. Mas só que essa força F é o peso dessa massinha aqui. Essa força é mg, ou 10m, né? Aqui, ó, 10m. Isso é igual ao peso, que vai ser de 8.000 newtons, a gente calculou ali, ó, 8.000 newtons dividido por 2 elevado a n. Só que n é o número de polias fixas. Perdão, móveis. Não, olha só, se eu falei o contrário antes, me perdoe. N é o número de polias móveis. Então, eu não vou contar com essa fixa. Então, eu tenho aqui essa que está fixa. Essa é móvel, 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 4. Então, vai ficar 2 elevado a 4. Então, vai ficar assim, que 10m, né, é o peso daquele corpinho menor que está segurando o sistema, é igual a 8, ali ficou parecendo 24, né, mas é 2 elevado a 4, tá? A quarta potência. Então, 8.000 dividido por 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16. Né? Eu também já posso cortar, olha só, eu posso cortar esse 10 com esse 0 aqui. Então, eu posso desaparecer esse 10 com isso daqui. Porque se ele viesse para cá, ele ia dividir 8.000 por 10, então eu corto o 0. Então, qual é a massa desse corpo? É 800 dividido por 16. 800 dividido por 16. Você pega de novo sua calculadora. Cadê? 800 dividido por 16. Dividido por 16 vai me dar 50. Então, 50 quilogramas é a massa daquele corpinho que está ali. Ó. 50 quilogramas, né?
Então, letra A, primeira opção aqui, 50 kg, é minha opção correta. Okay? Esse é um sistema de polias e o que me interessa é o número de polias móveis. Questão 8 é uma questão em que a gente vai começar a trabalhar o torque. Né? O torque é aquela grandeza física que, devido à ação das forças, tende a fazer o corpo girar. Né? A tendência de fazer girar em torno de um eixo. Nesse problema, eu já identifico de cara qual é o eixo que esse sistema tende a girar. Que é esse ponto aqui, ó, em torno do apoio. Olha. Né? Então, esse é o eixo de rotação desse sistema. O peso dessa massa que está aqui na extremidade esquerda tende a fazer o sistema girar no sentido anti-horário, e o peso desse corpinho aqui tende a fazer o sistema girar no sentido horário. Eu vou chamar isso aqui de torque, embora isso aqui não, o vetor torque, na verdade, ele é representado nesse eixo aqui, olha, e ele é uma seta ou que aponta para dentro da tela ou para fora da tela, mas a gente representa desse jeito assim, para a gente poder ter ideia qual é a tendência de rotação desse sistema, tá? Então vai ficar assim, o torque 1, opa, cadê o que eu estou fazendo aqui? O torque 1 tem que ser igual ao torque 2 aqui, ó, para esse meu sistema, o módulo dele, para esse meu sistema ficar em equilíbrio. Por quê? Porque quando você fala de equilíbrio, além da força resultante sobre um corpo ter que ser nula, né, o torque resultante também tem que ser nulo. Então, se você tem um torque num sentido, ele tem que ser cancelado por outro no sentido oposto. Tá? Então, é isso que vai acontecer nesse caso aqui. Lembrando que o torque é calculado sempre em relação à força, ao braço, até o ponto de rotação, até o eixo de rotação. Então, esse aqui é o braço, olha. E aqui você tem um ângulo de 90 graus entre a força e o braço, idem desse lado, olha. De modo que calcular o torque fica mais fácil ainda. Por quê? No caso do torque 1, o torque 1 vai ser o peso 1 vezes o braço 1. Não preciso botar, nesse caso ali, o seno. Né? Então, lembrando que a definição de torque é força vezes o braço vezes o seno do ângulo entre os dois. Mas como o seno de 90 graus vale 1, você não precisa botar. Então fica só a força vezes o braço. Tá? Nesse caso, a força é o peso desses corpos. O torque 1 é o peso 1 vezes o braço 1. O torque 2 é o peso 2 vezes o braço 2. Né? Então, para você determinar quanto vale x, vamos lá, olha só. Você sabe que essa prancha ela tem 1,6 metros de comprimento. 1,6 metros de comprimento. Esse braço, que eu estou chamando de braço 1, vale x. E esse braço, que é o braço 2, ele vai valer, então, 1,6 menos x. Essa é a sacada. Né? Você não sabe quanto é que vale aquele, mas eu sei que a prancha toda vale 1,6 metros. Ora, então esse pedaço que está sobrando é 1,6 menos o outro braço. Né? Então vai ficar assim, quer ver? Se o torque 1, que é o peso 1, vamos lá, o peso 1 é 60 newtons. Eu não vou nem fazer mais conta. 6 vezes 10, que é a aceleração da gravidade, 60. Então vai ficar assim. 60 vezes o braço 1 tem que ser igual a... Quanto vale o outro peso? O outro peso é 25. 25 vezes o braço 2. Mas qual é o braço 2? 1,6 menos x. Né? Então, a solução dessa questão é resolver essa equação. Né? E detalhe, equação polinomial do primeiro grau. Então, vai ficar assim. Opa, não apareceu aqui. Cadê? Cadê? Depois eu apago. Deixa eu limpar um pouquinho isso aqui para a gente poder trabalhar. Calma aí, senão eu não tenho espaço. Calma aí. Então vai ficar assim, ó. 60x, a gente já sabe como é que chegou aqui ali, porque o torque 1 tem que ser igual ao torque 2, então vai ficar 60, opa, não peguei a borracha, 60x é igual a, faço essa distributiva aqui, então vai ficar 25 vezes 1,6, vou botar aqui, ó,
25 vezes 1,6. Opa! 25 vezes 1,6 é igual a... Ah, olha só o que está fazendo aí. 25 vezes 1,6 é igual a 40, né? Então, vamos botar aqui 40 e 25 vezes menos x, menos 25x, olha. Tudo que tem x para um lado, tudo que não tem para o outro. Então, vai ficar assim, 60x mais 25x, 85x. 85x é igual a 40. E que x... Deixa eu pagar aqui para poder ter espaço. Cadê você? Então tá aqui, ó. E que x é 40 dividido por 85. Então tá aqui, ó. X é igual a 40 dividido por 85. Isso vai me dar quanto? Lembrando que a gente está trabalhando com metro, tá? Já que eu coloquei 1,6 metro, e esse x que eu estou achando também é em metro. Então, vai ficar 40 dividido por 85 vai me dar 0,47 metros. Ora, 0,47 metros é igual a 47 centímetros. 0,47 metros é o mesmo que 47 centímetros. Então, 47, que eu estou apresentando até 77. Então, está aqui, ó. A minha resposta, 47 centímetros. Tá? Em relação à questão anterior, se a massa da prancha não for desprezível, ou seja, ela tem 1 kg, qual deveria ser o valor da distância x? Então, vamos voltar para aqui, para essa figura. Olha só. Agora, eu tenho esse torque que eu estou chamando de torque 1 para cá. Deixa eu limpar aqui. Aqui, olha. Deixa eu diminuir um pouco isso aqui. Pronto, ó, ficou melhor assim, ó. Eu tenho esse torque 1 que é devido ao peso desse corpo. Tá aqui o torque 1, né? Eu tenho esse torque 2 que é devido a esse peso aqui. E agora eu tenho o torque produzido pelo peso da prancha que atua, a força-peso atua no centro de massa da prancha, olha. Eu vou botar assim, peso da prancha, né? E esse agora é o torque 3, olha. Esse é o torque 3. Então, eu tenho dois torques no sentido horário, né? Opa, aqui, ó, dois torques no sentido horário e um torque no sentido anti-horário. Mas eu sei que, fisicamente, o torque 1 em módulo tem que ser igual ao torque 2 mais o torque 3. Esse aqui é no sentido anti-horário, esses dois são no sentido horário. Então, para que haja equilíbrio, o módulo, a soma do módulo desses dois torques tem que ser igual ao módulo daquele outro ali. Tá? Então, a única diferença é acrescentar aqui o torque 3. Lembrando para vocês que agora o peso da prancha vai ser de 10 newtons, né? Porque 1 kg vai me dar um peso de 10 newtons aqui, ó, né? E o problema é saber quanto vale esse braço aqui, olha. Essa que é a dificuldade de você visualizar o problema. Quanto vale aquele bracinho entre o ponto de rotação aqui e o centro da minha prancha, né? Então, essa é aí que vai ter a dificuldade de você identificar. Bom, vamos lá, olha só. Não é tão difícil, não. Você veja que o peso atua na metade do tamanho da minha prancha. Então, está aqui, a metade do tamanho é isso aqui. E se a prancha vale 1,6 metros, né? É isso? É 1,6 metros, né? 1,6 metros significa que isso aqui vale 0,80 metros, ou 80 centímetros, ó. 0,8 metros, né? Ora, então esse bracinho aqui é 0,8 menos x. Ó, porque o x está aqui, isso tudo é metade da minha prancha. Mas isso vale 0,8. Então, significa que esse braço, em relação ao peso, vai ser 0,8. O braço 3, né? Olha, o braço 3 é 0,8, que é a metade da prancha, menos o x de novo. Ó, né? Então, vamos lá. Aí, o que eu vou ter que fazer agora? Olha só, vai ficar assim, quer ver? Torque 1.
peso, tem que apagar aqui. Vou fazer aqui, só para depois eu apago. Ó. Peso vezes o braço, mas que braço é esse? X. Isso é igual ao torque 2, que vai ser o peso, 25 N vezes o braço, 1,6 menos X, né? Mais, qual é o torque 3? É o peso, que é 10 newtons, o peso da prancha, que tem 1 kg, vezes o braço, que vale quanto? 0,8 menos X. Ó. Então é uma equação um pouquinho mais enjoadinha de resolver, mas não é difícil isso, né? Então deixa eu apagar, deixa eu ver se cabe aqui, peraí. Vou fazer aqui em cima, deixa eu ver se dá para fazer aqui em cima. Então vai ficar assim, ó. 60x é igual a, lembrando, ó, essa distributiva aqui dá 40, tá? 40 menos 25x. 40 menos 25x. Aí vamos para cá. Porque essa distributiva aqui vai dar 8 menos 10x. Mais 8 menos 10x. Mais 8 menos 10x, né? Tudo que tem x para um lado, tudo que não tem para o outro. Então vai ficar assim, quer ver? Aqui vai ficar 95x. Por quê? 60x mais 25x mais 10x, 95x é igual a 48. E que x é 48 dividido por 95. X é 48 dividido por 95. Deixa eu apagar aqui. Então, quando você considera o peso da prancha, é só colocar mais um torque ali em relação ao peso da prancha. Então, vai ficar aqui... X é igual a 48 dividido por 95. 48 dividido por 95, vamos lá para a calculadora. 48 dividido por 95 é igual a 0,51, meio metro. Né? Então vamos lá, meio metro. Meio metro. Ora, isso vai me dar 50 centímetros. Cadê? Aqui, 47, né? 50 centímetros, mas 50, na verdade, pela aproximação ali da calculadora, né? Com dois significativos, olha, vamos lá, cadê você? Deixa eu voltar aqui para a calculadora, olha. Esses 5 sendo jogado fora, faria o 0 virar 1, 51, né? Então, 51 centímetros aqui, ou 0,51 metros. Então, a opção correta aqui é essa daqui. Né? Então, o centro de massa, esse X tem que aumentar um cadinho para poder compensar o peso da própria prancha. Né? Na primeira situação, o peso era insignificante, agora já é considerável. Então, você vê, de 47 você tem que aumentar um pouquinho, afastar isso aqui para cá, para poder manter o equilíbrio, né? Se a prancha tem uma massa significativa. 10 é outra questão que envolve torque, mas também envolve polias, né? Então você tem aqui uma prancha de massa M sendo apoiada pelo lado esquerdo e o outro é a tração nesse fio aqui que puxa para cima desse jeito, ó, mantendo-a em equilíbrio. Então tá aqui, ó. Você tem aqui tração T mantendo esse equilíbrio, né? Lembrando que a outra força que equilibra esse sistema, qual é? É a normal feita nesse ponto para cima e o peso da própria prancha para baixo. Então essas forças se cancelam, né? Mas aqui não vai me interessar muito essas forças agora, não. O que vai me interessar é o torque que mantém esse sistema em equilíbrio. E que torques são esses? Bom, a normal não produz torque, porque o ponto de rotação, a normal está sendo aplicada no próprio ponto de rotação. Né? Então o braço é zero. Então esse torque é zero, tá? O torque produzido pela normal naquele ponto. Quem vai produzir torque? O peso da própria prancha, que eu vou chamar de torque 1, né? No sentido horário, e a tração no fio produz um torque no sentido anti-horário, tentando levantá-lo. Olha. Então eu vou chamar isso aqui de torque 2. E em módulo, esses dois torques devem ser iguais. Torque 1 igual ao torque 2. Tá? Os braços são esse aqui. Ó. O braço do torque 1 é esse e o braço do torque 2 é esse aqui, ó, em relação à tração lá do fio. Ó. Né?
como a prancha, como não é falado qual é o tamanho da prancha, eu já sei que o peso da prancha atua no seu centro, né? Então, isso aqui é x sobre 2. Então, vamos chamar o comprimento da prancha de x. E o braço dessa aqui é todo o comprimento da prancha, que é o x. Então, vamos lá. O torque 1, que é o torque produzido pelo peso da própria prancha, vai ser assim. Perdão, torque 1 tem que ser igual ao torque 2, né? Essa é a condição física. E que vai ficar aqui, peso da prancha. Mas qual é o peso da prancha? Cadê? A prancha tem massa M, então seu peso é 10M. Eu apaguei? Eu apaguei ele. Então vai ficar assim, vamos lá, olha só. O peso da prancha Deixa eu ver se eu volto isso aqui. Cadê? Não sei. Eu apaguei sem querer ali. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Não, nem para voltar dá. Então vai ficar assim, olha só. O peso da prancha é 10M, né? Vezes o braço. O braço é x sobre 2, olha. X sobre 2, né? Tem que ser igual àquela tração T. Mas vocês percebam que essa tração T é o próprio peso desse corpinho aqui, olha. Ou seja, 40 newtons, tá? Então, a tração T é 40 newtons vezes o braço em relação a essa força ali, ó. Então, X. Então, tá ali. O X não vai me interessar, porque como ele aparece dos dois lados da equação, eu posso cortar esse X com esse daqui, ó. Então, vai ficar assim, que 10M dividido por 2, 5M, é igual a 40, e que M é igual a 5 vezes 40. 5 vezes 40, e a massa da prancha é igual a 20, né? Quilogramas. 20 quilogramas. Tá certo isso aqui? Deixa eu ver só conferir se eu fiz alguma besteira aqui. 40 newtons. Tá certinho aqui. X, ok, 40 newtons também. Vai me dar 5M. Olha só, pessoal, a besteira que eu estou fazendo. Eu passei o 5 para lá multiplicando. M é 40 dividido por 5, pode? Estou dizendo, vamos lá. Então, M é igual a 40 dividido por 5. Resolvido aqui, ó. M é 40. 40 dividido por 5, ou seja, 8 kg é o peso daquela prancha. Aí você vai lá e vê que a resposta correta é a segunda opção aqui, ó, 8 kg. Ok? 11. Aqui a gente vai complicando um bocadinho mais cada uma das questões, é claro que é para ver o nível que cada um chegou, né? Mas a ideia é parecida com a anterior, né? Então vocês vejam, na extremidade esquerda dessa prancha, deixa eu colocar aqui de novo na extremidade esquerda dessa prancha existe uma tração que eu vou chamar de tração 1, olha, que faz 120 graus com o braço, olha, né? E que vale exatamente o peso desse corpo A, né? Aqui você tem também uma tração nessa direção, que eu vou chamar de tração 2, que faz 150 graus com o braço ali, né? E que vale o peso do corpo B, 200 newtons. Então, isso aqui eu sei que vale 200 newtons, né? 20 kg me dá um peso de 200 newtons, e esse peso é transmitido pelo fio até aquela extremidade da prancha, né? Aí, o que ele pede? Ele pede o seguinte, determine a massa desse bloco A. Então, na verdade, o que você quer é descobrir quanto vale a tração 1, porque se você descobrir quanto vale a tração 1, você sabe quanto vale o peso do corpo A. Então, você tem que o torque produzido pela tração 1, que eu vou chamar de torque 1, tem que ser igual ao torque produzido pela tração 2. A única diferença agora é que eu vou ter que usar a definição de torque por completo, né? Então tá aqui, olha. Deixa eu apagar aqui, ó. Foi embora, mano. Essa aqui foi aquele exercício que eu estava procurando para onde foi parar, estava lá embaixo.
Então vai ficar assim, quer ver? Ó? O módulo do torque 1 tem que ser igual ao torque 2, né? Essa é a condição. Mas qual é o torque 1? O torque 1 é a tração 1 vezes o braço. Opa, mas que braço é esse? Vamos ver se ele dá alguma... Não dá, cadê? A prancha é apoiada no seu centro. Então, de novo, o braço... Aqui o braço se a prancha toda tem um comprimento x, cada braço desse é x sobre 2, olha. Para esse lado e para o outro lado, né? X sobre 2. Então vai ficar assim. Tração 1... Opa, cadê? Deixa eu fazer aqui. Tração 1 vezes o braço 1, né? Vezes o seno de 120 graus, né? Deixa eu ver se... Acho que eu apaguei ali, cara. 120 graus. Seno de 120 graus. Seno de 120 graus tem que ser igual a 200 newtons, que é a tração 2, vezes o braço, vezes o seno de 150 graus. É essa continha que a gente tem que fazer. Aqui, olha, x sobre 2 aparece aqui, então podem ser cortados, né? Aí você tem que ir agora na calculadora, ver quanto vale o seno de 120, ver quanto vale o seno de 150. Vamos lá. Seno de 120 graus. 120 aqui na calculadora, ó, trigonometria, seno é 0,87, tá? Então, seno de 120 é 0,87. Vamos lá. 150 seno vai me dar meio. Então, um lado vai entrar 0,87, o outro vai entrar meio. Então, vai ficar assim. T1 vezes 0,87 é igual a 200 vezes meio. Isso aqui vai me dar 100, tá? 100. Então, a tração 1 é 100 dividido por 0,87. 100 dividido por 0,87. Vamos lá. Calculadora de novo. Lembrando que isso é uma força, tá? Não é massa. Então, vai ficar assim. Cadê a calculadora? Olha. 100 dividido por 0,87 é igual a 115 newtons, tá? 115 newtons. Então, a tração 1 é igual a 115 newtons. Ora, mas isso é igual à massa do corpo 2, que é igual a mg. Ao peso do corpo 2, que é igual a mg. Isso aqui vale 10. Então, a massa daquele corpo é 11,5 kg. 11,5 kg. Talvez 12, se a gente considerar dois significativos. Mas tem aqui, olha. 11,5 kg a última opção. 11,5 kg. Certo? Questão 12. Aqui a gente fala sobre as alavancas. Para responder essa questão, o estudante tem que ter lido um texto sobre alavancas que eu coloquei lá, né? E aí a gente fala sobre algumas alavancas, né? A pinça, o alicate, o quebra-nozes, o abridor de garrafa. A figura mostra alguns exemplos desses objetos. Bom, o que ele quer? Ele quer que a gente diga, por causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicações das forças potente e resistente, os seus efeitos também são diferentes. Qual é a sequência aqui? A chamada de... Tá. Ele pergunta Não, até eu me perdi aqui. Pera, deixa eu ler aqui. É porque é preguiça de letras. As pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo dos alavancas aplicam uma força chamada de força potente em um dado ponto da barra para superar ou equilibrar uma segunda força chamada de força resistente. Tá. Por causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicações das forças potente e resistente, seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos de objetos. Tá? Eu acho que está faltando alguma coisa nessa minha pergunta aqui, cara. Está faltando uma parte da minha pergunta aqui, agora que eu estou verificando. Força potente, um ponto lá da barra, equilibrar uma força resistente em outro ponto da barra, por causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicação das forças potente e resistente.
Os seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos. Ah, tá, entendi. Olha, eu vou desconsiderar essa questão aqui. Faltou uma parte da pergunta aqui, tá? Eu acho que eu deveria ter perguntado qual delas corresponde a um certo tipo de alavanca, né? Interpotente, interresistente e tal, e eu não fiz a pergunta. Resistente, os efeitos também são diferentes. A figura mostra. Faltou sim, tá? Então não tem problema. De mão, pinça quelanosa, não é. Faltou sim uma parte da pergunta. O especificamente é o mesmo das alavancas, aplica uma força chamada de potente. Aqui só estou definindo a alavanca, faltou sim, para superar ou equilibrar uma segunda força chamada resistente. Por causa das diferentes das forças potente e resistente, seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos. Faltou a pergunta, então eu vou cancelar isso daqui, mas não vai influenciar nada não, tá? Provavelmente eu deveria ter perguntado assim, qual dessas figuras representa uma alavanca interresistente, ou interpotente, ou interfixa. Então eu deveria ter perguntado aqui, e aí vocês olhando para lá me escolheriam aqui qual é a correta, tá? E eu não fiz a pergunta. Tá? Então seria isso. Então, por exemplo, a pinça ela é interpotente. Por quê? Porque você faz a força no meio do sistema. Então você tem aqui o fixo, você tem aqui a resistência, que é o objeto que eu estou pegando, e você faz a força no meio. Então quem fica no meio do sistema é a força, que a gente chama de potência. Então a gente diz que é uma alavanca interpotente. Aqui você faz a força aqui, né? O fixo fica no meio e a resistência fica na outra extremidade. Então o fixo fica no meio do sistema, aí você chama de interfixa. O carrinho de mão, você faz a força aqui, no meio fica a resistência e aqui fica o fixo, né? Então você tem interresistente, tá? Quebra-nozes, interresistente. O abridor de garrafa, você faz força de um lado, a resistência fica no meio, interresistente. Tá? O fixo fica nesse lado, tá? Interresistente, tá? Então eu deveria ter perguntado qual delas é uma alavanca inter alguma coisa, e eu não fiz a pergunta, tá? Me perdoem aí. Uma pinça é usada para segurar um pequeno objeto. Ela é classificada como uma alavanca do tipo, é o que eu deveria ter feito em cima e não fiz, tá? Então tá aqui, você faz a força no meio, ela é interpotente. Eu nem lembro aqui qual foi a opção que eu coloquei que seria considerada como correta aqui, mas de qualquer modo vai ficar uma errada no final, tá? Que eu não vou escolher. Aliás, eu li obrigatória. Depois vou dar uma olhada se é obrigatória ou não. Vou escolher uma coisa aqui qualquer. Pronto, vou botar aqui quebra-nozes, tá? Só para a gente ver no final o que vai ser. 14. Localize o centro de massa do sistema de partícula abaixo. Então, de novo, essa é uma questão onde você tem várias partículas e você tem que determinar quem é o X do centro de massa e quem é o Y do centro de massa. Bom, se a gente conseguir achando só o Y e já tiver a resposta aqui, beleza, né? A gente não vai precisar achar o Y. Então vamos lá. O centro de massa é calculado, o X do centro de massa é calculado com uma média ponderada das massas. Então fica assim, ó, o X do centro de massa é a massa, vamos chamar isso aqui assim de massa 1, 2, 3, 4, tá? A massa 1 vezes a posição 1 é mais a massa 2 vezes a posição 2, mais a massa 3 vezes a posição 3, e a massa 4, aliás, foi, deixa eu limpar aqui, ó, X... Deixa eu desfazer isso aqui, calma aí. Limpar, pronto. O X do centro de massa é a massa 1 vezes a posição 1, mais a massa 2 vezes a posição 2, mais a massa 3 vezes a posição 3, mais a massa 4 vezes a posição 4. Tudo isso dividido pela massa total, que é M1 mais M2 mais M3 mais M4. Né? Então é fazer isso aí, fazer essa média ponderada. Então, vamos lá.
o X do centro de massa vai ser massa 1, 1 kg. Vou botar aqui, vezes a posição 1. Qual é o X do centro de massa dessa partícula? 2. Né? Então, X igual a 2. Mais, qual é a massa 2? A massa 2 são 2 kg, vezes a posição 2, que é 3. Mais a massa 3. A massa 3 são 2 kg de novo. Vezes a posição dessa massa na posição 6. Mais a massa 4, que são 3 kg, vezes a sua posição, que é 7. Tudo isso dividido pela massa total, que é de 1 mais 2. Depois eu boto dois significativos, tá? Mais 2 mais 3. Então é essa conta que a gente tem que fazer. Então qual é o X do centro de massa? O X do centro de massa é igual a 2 mais 6 mais 12 mais 21. Tudo isso dividido por 4, 5, 6, 7, 8 quilogramas. Então, o X do centro de massa, quilograma não, acho que são gramas, né? Vai me dar, então, 6, 8, né? 20. Então, isso aqui vai me dar 20. 41 dividido por 8. 41 dividido por 8. 41 dividido por 8. Você vai lá na sua calculadora. Dá um pouquinho mais de 5, né? Cadê? 41 dividido por 8 é igual a 5,1. 5,1 é o meu X. Cadê você? Vamos voltar para cá. Então, 5,1 é o X do centro de massa, tá? Centímetros. Ó. Cuidado que aqui é centro de massa, aqui é unidade, tá? Centímetros. Ó. Então, 5,1. O que você tem de resposta? Você tem essas duas aqui. Ora, se eu tivesse só um 5,1, eu não precisaria nem fazer o Y do centro de massa, mas eu vou ter que fazer então, tá? Então, já sei que o X é 5,1. Então, ou é essa opção, ou é essa opção. Então, vamos para o Y do centro de massa. Então, vai ficar assim, ó. O Y do centro de massa, eu já vou botar direto agora, tá? O Y do centro de massa é igual massa 1, que é 1 kg, vezes o Y dessa massa, que é 3. Né? Mais, vou ter que limpar aqui porque não vou conseguir colocar tudo ali. Y do centro de massa vai ser 1 vezes 3. Vou colocar direto, tá? Então, 1 vezes 3, 3. Mais 2 vezes 5, 10. Mais 2 vezes 2, 4. Mais 3 vezes 1, 3. Tudo isso dividido 3, né? Tudo isso dividido pela massa total, que eu já sei que são 8 gramas. Então, o Y do centro de massa é igual a 4, 8, 11 dividido por 8. 11 dividido por 8. E 11 dividido por 8 vai me dar quanto? Cadê? Aqui, ó. 11 dividido por 8 é igual a 1,3, 1,4 aproximadamente. Né? Então, vamos ver aqui que tem de resposta. Se também não fiz nenhuma besteira. Então, 5,1 com 1,4. Mas não tem um dos dois aqui não. Será que eu fiz alguma besteira? Deixa eu ver se eu fiz alguma besteira aqui. Pera aí. Cadê? 1 vezes 3, 3, está certo. 2 vezes 5, 10, está certo. 2 vezes 2, 4, está certo. E 3 vezes 1, 3, que também está certo. A massa total é 4. Não, acho que eu sei que foi a besteira que eu fiz. Ó. 4, 5, 6, 7, 8. Não, está certinho. Não, eu que estou fazendo besteira aqui, gente. É porque... cadê? Olha só. 3. Né? Então vai me dar... Não sei de onde saiu aquele 11 ali que eu fiz ali. Se você estivesse junto comigo, já teria me alertado. Então vai ficar
eu somei isso aqui como 1, olha. Não sei de onde saiu esse 1 aqui, então vai ficar assim. Vou até desfazer aqui, ó. Vai ficar 13, né? 17, 18, 19, 20 dividido por 8. Não sei de onde saiu aquele 11 ali. 20 dividido por 8. Esse negócio do computador, eu meio cego também, me perco às vezes. 20 dividido por 8 é igual a 2,5. Então a resposta correta é 5,125. 5,125 está aqui essa opção. Olha. É seguida, me perdoem aí, tá? 15. 4 esferas ligadas por hastes muito leves formam um sistema rígido. Então, qual o valor da distância x para que o conjunto fique em equilíbrio, como mostra a figura abaixo, suspenso por um fio que liga o ponto P ao teto? Então, pessoal, basta pendurar esse sistema na direção do x do centro de massa que ele fica em equilíbrio. Então, na verdade, o que eu tenho que fazer é descobrir qual é o x do centro de massa desse sistema. Igual a gente fez em cima. Eu vou fazer assim, olha. Vocês poderiam até escolher outra forma de fazer. Mas eu vou fazer assim, quer ver? Ó, eu vou colocar o eixo x bem aqui. Ó. Então está aqui o eixo x, olha, né? O x indo para lá. Eu vou colocar o 0 nessa posição. Por quê? Porque quando eu achar o x do centro de massa, ele já vai ser o próprio tamanho x que eu estou procurando. Perceberam? Se eu colocasse aqui o 2 ou 0, 1, não seria isso. Eu teria que fazer o que eu achei menos 2, o que eu achei menos 1. Não, se eu colocar ali o 0, o x que eu achar já é o x que eu estou procurando. Então, eu vou colocar aqui, ó, que esse é o eixo x e que essa posição aqui é a posição 0. Sendo assim, esses dois aqui não vão entrar na minha média. Por quê? Vai ficar assim. Massa vezes posição x igual a 0. Massa vezes a posição x igual a 0 não entra na minha conta. Então, o x do centro de massa vai ser o seguinte, olha. Vejam. 2 vezes 0 dá 0. 10 vezes 0 dá 0. Então, isso não vai influenciar no meu centro de massa. Agora, a partir daqui, olha, vamos lá. Vai ficar massa 2 gramas vezes a distância x. Mas que distância x é esse? É 5, olha. Aqui, ó. Está me dizendo aqui. Então, isso aqui é 5. X igual a 5. Mas, que massa é aquela ali? 6 gramas vezes essa distância aqui. Que distância é essa aqui? 20 centímetros. Tá? Então, vai ficar tudo isso dividido por... Aí sim, olha só. Agora, a massa total eu tenho que botar. Então, vai ficar 2 mais 10, 12, 14, 20 gramas. Então, está aqui, 20 gramas. Então, o x do centro de massa vai ficar assim, ó. X do centro de massa vai me dar 10 mais... Cadê quanto é que estava ali? Ó? 10 mais... 2 vezes 6, 12, 120, né? Aqui, ó. 12, 120... Tudo isso dividido por 20. Então, eu tenho 130 dividido por 20. Isso vai me dar 13 dividido por 2, ou seja, 6,5. O x do centro de massa é 6,5 centímetros. Então, basta colocar, amarrar o fio a 6,5 centímetros, que ele vai ficar em equilíbrio. Então, está aqui, ó. Opção correta, a segunda opção, 6,5. Tá? E por último, eu tenho uma placa com furo, né? E eu quero equilibrá-la em um certo ponto, de modo que ela fique em equilíbrio. Ou seja, que ponto tem que ser esse? Tem que ser na direção do x do centro de massa. Parecido com aquele sistema anterior, tá? Só que aqui é uma placa. Só que ela tem um furo. E nesse caso, é mais fácil você considerar uma placa inteira de massa positiva. Então, aqui, ó, você tem que considerar que essa placa inteira de massa positiva, colocada sobre ela uma placa com massa negativa, uma placa na forma circular com massa negativa. Então, essa é a ideia para você resolver esse problema, tá? Então, vamos lá, olha só. O centro, onde está
Onde eu vou colocar o meu sistema de referência? Eu prefiro colocar aqui, ó, tá aqui o Y, nem vou precisar calcular o Y, tá? O eixo Y, tá aqui o eixo X, né? E eu vou colocar aqui o 0, nessa posição ali, o 0. Tá? Por quê? Porque quando eu achar o X do centro de massa dessa placa, já é o meu próprio X onde eu devo apoiá-la, né? Então vamos lá, o centro de massa da placa retangular completa, olha, é o meio dela. E se isso aqui é 25 centímetros, o meio dela está aqui a 25 centímetros, olha. Então eu posso jogar toda a massa da minha placa para esse ponto aqui, na posição 25 centímetros, olha. Agora, que massa essa placa tem? A massa dela é igual à área vezes a densidade superficial. Vou chamar assim, vou colocar como densidade D. Tá? Então vai ficar aqui, a massa dessa placa positiva vai ser a área. Qual é a área? A área é a base, 50 centímetros, vezes 25 centímetros. 50 vezes 25, vamos lá. Nem precisa, cadê? 50 vezes 25 vai me dar 1.250 centímetros quadrados. 1.250 vezes a densidade superficial dessa placa. Então, essa é a massa positiva. Agora, gravem isso aqui, tá? A massa é 1.250D. 1.250D. Agora, qual é a área dessa... Qual é o centro de massa dessa placa de massa negativa? Está aqui nesse ponto, olha. Se o raio dessa esfera é 10, significa que essa distância aqui é 10. Então, o centro de massa está na posição 10. Né? E qual é a massa... Vou botar assim, essa é a massa positiva, né? E qual é a massa negativa dessa placa? Ela vai ser a área, πr ao quadrado, π vezes 10 ao quadrado, né? Vezes a densidade D. Então, a massa negativa vai ser... vamos botar 3,14 para π. 10 ao quadrado vai dar 100, então vai dar 314D. Menos 314D, né, que é uma massa negativa. Menos 314D. Essa é a massa negativa da minha placa, que em forma de um círculo, né? E aí vamos fazer então agora, é como se eu tivesse agora somente duas partículas, uma partícula negativa nesse ponto, uma partícula positiva nesse ponto com aquelas massas que estão ali. Então vamos fazer o X do centro de massa disso aí. X do centro de massa é igual a massa da placa negativa, menos 314 vezes a densidade, vezes a posição que ela se encontra, a posição 10. Mais a massa positiva, 1.250, cadê 1.250, vezes a densidade D, vezes a posição que ela se encontra, 25 centímetros. Tudo isso dividido pela massa total. Mas qual é a massa total? Menos 314D mais 1.250D. Vocês vejam, pessoal, que eu posso colocar o D que está aqui em cima, olha, nesses dois membros, em evidência, e o D aqui também em evidência, tá vendo? Então, na verdade, eu posso cortar todos os Ds, porque eles vão sair, ficar lá fora em evidência. Então, não me interessa, na verdade, a densidade. Por isso que eu posso usar diretamente a área como se fosse a própria massa da placa, tá? Se eu quiser, no futuro, não usar mais a densidade, usar a própria massa. Por quê? Porque a massa é proporcional à área. Então, vai ficar assim, que o X do centro de massa é igual a menos 314 vezes 10, menos 3.140, mais 1.250 vezes 25. 1.250 vezes 25, vamos lá, 1.250 vezes 25 é igual a 31.250. 31.250. Vai abrir tudo menos o que eu quero. 31.250. 31.250. Tudo isso dividido pela massa total, que é menos 314 mais 1.250. Ora, isso é o mesmo... Cadê? Isso é o mesmo que... Cadê? Que 1.250 menos 314, que vai me dar 936.
Então está aqui, ó, dividido por 936. Então vamos lá. 31.250 menos 3.140. 31.250 menos 3.140 é igual a 28.000 tal, dividido por 936 é igual a 30,03. Então, o x do centro de massa é 30 centímetros. Cadê? Então, o x do centro de massa é 30 centímetros. Então, se eu colocar aquela figura apoiada a 30 centímetros aqui, ela fica em equilíbrio, como proposto pela questão. Então, a resposta correta... Cadê você? A resposta correta é essa daqui. Tá? Então, pessoal, a resposta correta é aqui, 30 centímetros, certo? Bom, deixa eu fazer duas observações para vocês aqui. A primeira é na questão 7. Aqui você tem que ter o cuidado do seguinte. Deixa eu fechar isso aqui. Quando você relaciona a força, né, que mantém o sistema, a força menor que mantém o sistema em equilíbrio aqui, ó, a força F, e relaciona o valor dessa força com o peso da carga P, você tem que ter em mente o seguinte, que o valor dessa força é o peso da carga dividido por 2 elevado a n, onde n é o número de polias móveis. Nesse caso, você tem apenas 4 polias móveis, tá? Então, fica F igual ao peso dividido por 2 elevado a 4, ou seja, peso dividido por 16. Tá? Cuidado, se você botar aqui a fixa, vai ficar 2 elevado a 5, e aí daria 25 newtons, o que está errado. Tá bom? Isso é o primeiro cuidado. E a segunda alerta que eu lembro vocês em relação à questão 11, não, perdão, a questão 12, onde eu coloco esses instrumentos, e faltou aqui o restante da pergunta, né? Que eu estou até colocando aqui agora. Qual dos instrumentos corresponde a uma alavanca interfixa, que seria o alicate, onde o fixo fica no meio, tá bom? Então, só para ter esse cuidado aí nessa correção aí, para que vocês não tenham dúvida. Então, você tem aqui interfixa, interpotente, que também é o caso da pinça que está aqui embaixo, tá? Interpotente, interpotente também. Perdão, interresistente aqui, a resistência fica no meio, interresistente aqui, né? E interresistente aqui. Então, você tem 3 interresistentes, uma interpotente e uma interfixa. Tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado aí a correção e até o nosso próximo encontro.